E resolvi criar mais um vídeo extra falando sobre Rime, o movimento não sectário. Ai, ai, ai. Hello, iluminadas e iluminados, sejam bem-vindos. Monge, qual é o seu sistema? Qual é o seu jeito de prática? Meu jeito de prática é não sectário, Rime. Eu sou um monge Rime, não sectário. Eu respeito, reconheço as escolas, Nyingma Kagyu, Sakya, Gelupa. Não sectário a gente não pode confundir com sincrético, né? Não quer dizer que a gente tem que pegar e tirar a roupa de monge e se batizar para quebrar os votos de refúgio na igreja, né? Católica, enfim, nada desse tipo. Mas a abordagem não sectária, ou seja, as escolas, né? Os ensinamentos sendo de Buda, tanto faz, a escola, as escolas não estão em guerra e a gente não tratar como Corinthians e Palmeiras e como time de futebol. Ou seja, a abordagem Rime é uma abordagem de Dharma. Entretanto, quando a gente fala em movimento Rime, ou não sectário, tem algumas problemáticas. O governo tibetano, lá desde a época do quinto Dalai Lama e os Dalai Lamas, era uma união de igreja e Estado e que serviu para oprimir outras escolas. Então a gente tem genocídio contra a escola de Konkagyo, proibição do xamanismo, do pompo em vários lugares do Tibete, proibição, confisco de todos os mosteiros, posses e escritos da escola de Onampa, até a própria instauração da figura do Shamarpa para rivalizar com Karmapa, todos os joguetes ali do governo tibetano. Como esse governo, durante séculos, é o Ganden Podran, o Palácio de Ganden. Apesar de Dalai Lama ser uma figura ali principalmente política, ele estava associado politicamente com a escola Gelupa. Então, essa escola foi colocada, políticas de instaurar e promover esse ensinamento muitas vezes de uma forma violenta em detrimento das outras escolas. Então, esse movimento Rime não quer dizer assim, vamos praticar todas as escolas. Quer dizer, de uma certa maneira, vamos fortalecer as outras escolas para meio que competir contra a Gelupa. Por quê? Porque tinham ensinamentos, e aí nisso eu vou dar alguma razão para o Rime, ensinamentos que estavam ali à beira de se perderem, de se esgotarem, que não tinha mais mestre. Então esses mestres, Rime, foram e coletaram algumas linhagens importantes de outras escolas e repassaram ensinamentos da linhagem Champa, da linhagem Kagyu, enfim, ensinamentos raros de outras escolas para sobreviverem, para não ficar só essa hegemonia teológica e espiritual da escola Gelupa. Então, Rime, historicamente, quando a gente fala do Jangon Contra, enfim, desses mestres, é um contramovimento contra quem? O poder espiritual ou político da linhagem dos Dalai Lamas e dos regentes do Tibete. Todo mundo tem uma visão de que o Rime é o não sectário, é o bonzinho, é o que aceita todas as coisas boas, e o Dorshuden é a ortodoxia, a opressão e a destruição das outras escolas, provavelmente na linhagem Gelupa. Vamos ver esse trecho? Sobre os compromissos na iniciação do protetor Dorshuden, tem que fazer a reza longa uma vez por mês, tá? E ainda não foi traduzida para inglês. E a gente tem que seguir a visão pura e a prática pura da escola Gelupa. Visão se refere ao reconhecimento inequívoco da vacuidade. Se vocês já sabem, ótimo. Se não sabem, examinem as instruções dos gurus. E 3 coisas devem ser ajustadas: visão, meditação e conduta. A visão perfeita do vazio é difícil, mas a gente vai pensando tanto quanto puder sobre as palavras do guru. A meditação também é difícil, porque nós não temos nenhum poder de concentração ou samadhi hoje em dia. Como nos sobra muito pouco e nascemos com capacidades extremamente limitadas, é muito importante encontrar um guru qualificado e dele receber os ensinamentos e nos dedicarmos através das atividades. Nós precisamos ter a humildade de saber que a gente começa no Dharma como uma criança, que sabe pouco e que tem pouco discernimento. Mais para frente, quando a gente souber um pouco mais, podemos aprender com outros. Mas se a gente não souber o bastante e for imaturo, se expor a outros professores pode ser de pouco benefício. E especialmente se a gente cruzar com maus professores. Hoje em dia tem muitos picaretas, eu mesmo já vi gente assim. Eles se prestam a ensinar aquilo que não sabem. Sobra pouco que seja aproveitável. Tomem cuidado. Tem gente que acha que sustentar a visão Gelupa é proibir a recitação do mantra de Guru Rinpoche. Como se Guru Rinpoche fosse mal, isso não existe. Respeitamos Guru Rinpoche e todos os gurus da linhagem. O nosso próprio guru, Vajradhara, Kyabje Pabonka Rinpoche, quando teve um intervalo, tirou um ano meio que de férias e completou vários retiros relacionados ao Guru Rinpoche. Ele tinha a estátua, tanka, passou as transmissões e recitava os mantras de Guru Rinpoche. Então, Acharya Padmasambhava, sua visão e realizações são inquestionáveis e indistintas daquelas de Buda. E os seus 25 discípulos próximos são todos Mahasiddhas.
Inclusive, as reencarnações de muitos desses 25 discípulos estão hoje na escola Gelug. Quando a gente fala não misturar ensinamentos, não é um convite a censurar os lamas do passado. Quer tomar a iniciação de Dorshuden hoje? Saiba. Quem é Gelugpa se compromete a sustentar a visão pura e prática pura da Gelugpa. Quem é Nyingmapa, a seguir a visão e prática pura da Nyingma. Os Sakyas, os outros, cada um tem que aprender e colocar em prática o seu sistema. Por exemplo, para a gente fazer comida, se nós vamos fazer os momos, tem os momos, acompanhamento, o molho, cada coisa tem o seu protocolo, a sua receita e preparo. Se a gente simplesmente juntar todos os ingredientes na panela, não vai sair momo, só uma sopa disforme e intragável. Então prestem atenção. Sem o espírito altruísta da bodhisattva, não pensem que vocês já escalaram a montanha. Antes de achar que estão fazendo a meditação de um sistema ou de outro, aprendam a sentar na cama pela manhã e meditar, mas sobre a motivação. Em relação à prática rimé ou não sectária. Hoje em dia se fala bastante disso e com louvores. De verdade, nós temos que ser não sectários. Nós temos que seguir sem discriminar negativamente, sem discriminação contra o ensinamento do Dharma. Eu sou Gelugpa, ele é Nyingma, ele não presta. O outro é Sakya, ele não presta. Não pode pensar assim. Isso é repudiar o Dharma. Se eu sou Gelugpa, preciso reconhecer as outras escolas de Dharma como boas. A escola antiga tem ensinamento de Buda, a escola Sakya é o ensinamento de Buda. O destino é sempre o mesmo, os caminhos ou trajetórias diferentes. Quando a gente desconhece o lugar, mesmo que tenha acesso por qualquer uma das ruas, se a gente começa seguindo uma indicação, desvia e anda por outra direção, depois troca de mapa, segue outra placa, entra aqui e ali, não tem como chegar. O sentido principal de ser não sectário ou não discriminar é também acolher o benefício de todos os seres sencientes no nosso coração. Hoje em dia as pessoas se declaram Sorime. O que quer dizer isso? Não são não sectários, eles são confusos, como se dominassem todos os sistemas. Escutam um pouquinho de cada lama, não são proficientes em nada e misturam tudo. Daí pergunta e acha que é rimé, quando não é nada. Então, se vocês não têm compromisso com nada, se são pessoas que só seguem os desejos e fazem o que querem, é isso que eu queria avisar. Quem quiser tomar iniciação, tome. Se não quiser, não tome. Tem gente que fala assim, eu sou rimé, e o que eles querem dizer é que eles são tudo. Eu sou Gelugpa, também sou Nyingma, sou Sakya, sou Kagyu, são das 4 escolas. E se você for analisar, vai perceber que no final das contas não conhecem direito e não sabem distinguir o que dizem que são. Portanto, repudiar qualquer ensinamento de Dharma não é algo que qualquer um de nós possa fazer. Isso é extremamente perverso, é um karma muito negativo. Como eu poderia fazer algo tão horrível? No meu caso, meu pai era um yogi Nyingmapa. De manhã cedo, na frente do altar, ele puxava a reza e eu no colo batia o tambor. Até se a gente for falar das encarnações, eu sou Tulku. Meu Tulku tem 3 encarnações anteriores dos Lama Son. O de antes de mim era Gelugpa, o antecessor e o de antes também, os 3. Mas o número 4, um antes desse, tinha um templo Nyingma, lá do lado de casa, e ele era guru desse templo. Então, nessas iniciações, vem algumas pessoas aqui e me dizem, eu sou praticante, eu sou um apa, eu sou yogi, eu sou isso, sou aquilo. Você é yogi? Guarde os compromissos de yogi. Mas, se a gente perguntar, não sabem sequer um dos votos. Existem samayas, votos do mantrayana, tem os votos de bodhisattva, temos todos. Não é fácil. Os napas também não podem beber álcool, mas hoje em dia tem yogis cachaceiros. Originalmente são proibidos de beber. E, em geral, vocês têm dificuldade não só de aderir a um sistema, mas vocês tratam os gurus que cuidam de vocês e os ensinam como se fossem pratos descartáveis de um restaurante. Na hora de pegar a comida, o arroz, a batata, vocês seguram um prato com muito cuidado, tratam com respeito, deferência e prostrações. Daqui a pouco, quando terminam de comer a comida do dia, jogam os gurus fora, como se fossem pratos descartáveis, e vão atrás de alguma coisa mais nova e interessante. Isso é muito complicado. Tratam com desprezo porque se tem tudo como descartável. Eu não duvido que amanhã ou daqui a pouco vocês venham me jogar no lixo. Kyabje Son Rinpoche, do mosteiro de Ganden Shartse, ele é o guru da maioria dos gurus Gelugpa dessa geração atual, um grande praticante do Dorshuden e a pessoa que promoveu e deu iniciação de Dorshuden para meio mundo. Ou seja, ele é quase a personificação ali do que a gente chama de o culto de Shogun, escola Shugden, os Dogyos, enfim. Ou seja, não existe isso de tipo, tem que acabar com as outras linhagens, vamos destruir, né? Isso é tudo aquele satanic panic, é um tipo de pânico satânico ou demonização que não corresponde aos próprios ensinamentos. Então achei interessante trazer isso pra gente ver, né, que de verdade quem oprimiu não foi Dorshuden, foi o quinto Dalai Lama. Rimé é válido, não é exatamente uma escola, uma linhagem, uma abordagem que eu acho favorável,
É isso. Deixem seus comentários, se inscrevam, compartilhem. A gente tem agora um grupo do Telegram, vou deixar o link. Não fiquem mandando muita mensagem, não. Vocês têm que pensar se a mensagem que vocês vão mandar no grupo merece apitar no celular de mais de 100 pessoas, tá bom? Então tenham responsabilidade. Obrigado, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.